Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Meus amigos, eu quero comunicar aqui pra vocês nesse vídeo que eu fiz esse vídeo aqui há 3 anos atrás, no vídeo 271. Cientistas afirmam que a água já existia antes da Terra. E nesse vídeo, na época quando eu fiz esse vídeo eu ainda era terraplanista, eu ainda defendia a Terra plana. Então, eu dei a entender nesse vídeo aqui que a ciência, em tese, ela está agora querendo dizer o que a Bíblia já dizia há muito tempo, quando a Bíblia diz que a terra ela foi tirada da água, tem versículos que dão a entender isso. Quando você lê ali em Gênesis, você vê que Deus, quando ele fez a terra, a água realmente ela já existia, porque ele separou as águas que estavam em cima das águas que estavam debaixo de um firmamento, quando ele fez esse firmamento. Então, eu tentei corroborar aqui nesse vídeo um ponto de vista, tentei enviesar um ponto de vista na qual dá a entender que a Terra, isso provaria então em tese que a Terra é plana. Se a água, se esse elemento já existia antes da própria existência da Terra, então significa que existe um firmamento, e isso significa também que a Terra seja plana, e que a Bíblia é literal, que a Bíblia está correta e tal. E eu dei a entender isso aqui nesse vídeo, E eu disse assim, nesse vídeo: quando eu ou outros canais terraplanistas falam essas coisas, ninguém dá crédito. Mas quando os cientistas falam isso, todo mundo dá crédito, Foi o que eu dei a entender. Nesse vídeo aqui eu quero basicamente corrigir as coisas que eu falei nesse vídeo aqui, que vocês estão vendo aí na tela, 271. Nesse vídeo aqui que vocês estão vendo agora, eu quero desmistificar um pouco esse pensamento, Eu quero corrigir isso que eu falei. Tem um artigo aqui que diz o seguinte, pesquisa recente mostra que a água é ainda mais antiga do que o Sol. Ou seja, o Sol, de acordo com a ciência, ele é mais antigo do que a Terra. Porém, quando você lê em Gênesis, você vê que o Sol é criado apenas no 4º dia. Ou seja, a Terra veio primeiro em tese no versículo de Gênesis, mas o versículo de Gênesis ele não bate com a Bíblia. Ele não bate com a ciência, Desculpa, é isso que eu quis dizer. O versículo ali de Gênesis ele não bate com a ciência, ele não bate com o pensamento científico. Bom, a gente sabe que isso é um assunto de cunho científico, Mas, querendo ou não, indiretamente, o tema religioso ele também acaba se misturando com o tema científico e acaba causando esse embate entre ciência e religião, certo? Mas a gente vai aprender a separar o que é ciência, o que está mais palpável perto da realidade e o que é apenas fé e está no campo religioso. Então tem esse artigo aqui que diz o seguinte: cientistas dizem que a água da Terra é mais antiga que o Sol, revelando que um pouco dela é formada em nuvens interestelar antes mesmo do nascimento do nosso sistema solar, certo? Então um estudo revela que a água da Terra é mais antiga que o Sol, indicando que ela foi originada em nuvens interestelares que existiram antes do sistema solar. Bom, então o que acontece? Um novo estudo revelou que a água na Terra é bilhões de anos mais antiga do que o próprio Sol, diz aqui. Bom, então essa descoberta muda o nosso entendimento sobre a origem da água no nosso planeta e mostra que ela é formada em nuvens interestelares, bem antes do nascimento do Sol, e também antes do sistema solar. Ou seja, já existia esse elemento, o H2O, que é a fórmula química da água, A água ela já existia antes da Terra, certo? Isso é algo que está sendo admitido, de um tempo para cá, e é algo que está sendo reconhecido pela ciência. Ou seja, conforme vão saindo novas descobertas, a ciência vai descobrindo coisas novas sobre o nosso universo. Quando a ciência diz uma coisa para você e no futuro ela descobre que aquilo ali, ela, vamos supor, faz uma descoberta e vê que as coisas não são daquela forma, ela não mentiu para você. Isso significa que a ciência lá aprendeu, tá entendendo? A ciência ela está em constante evolução. Tá entendendo? A ciência ela não é dogma, tá entendendo? Diferente da religião. Bom, investigando então a origem antiga da água terrestre, da água na Terra,
a água é essencial na formação das estrelas e planetas. Pesquisadores descobriram que sua origem pode ser traçada de volta ao médio interestelar, que é o espaço entre as estrelas. A chave para esta revelação foi a protoestrela Orion, localizada a 1305 anos-luz da Terra. Cientistas analisaram que a água presente nessa estrela, nessa jovem estrela, e identificada como uma ligação direta com a água no nosso sistema solar, certo? Bom, continuando aqui a leitura, o estudo foi conduzido por John Tobin, né, do Observatório de Astronomia Nacional, tá? E foi publicado na Nature, né? A Nature, para quem não sabe, é uma das revistas mais prestigiadas cientificamente, tá? Uma das revistas científicas mais respeitadas, né? A que possui mais credibilidade, né? Então, descreve como a água viaja através do universo, né? De sua criação em nuvens interestelares até se tornar parte de planetas e cometas, né? Então é bem interessante o estudo publicado aí na Nature, provando aí essa questão sobre a água. Pergunta: é verdade ou pode ser verdade que a água realmente tenha existido antes da Terra? Bom, essa possibilidade é bem real, né? E saiu um estudo na Nature falando sobre isso, tá? Sim, tá? Pergunta interessante, eu confirmo, sim. É possível, sim. Essa possibilidade é bastante real. Mas vem outra pergunta: isso prova necessariamente que a Terra seja plana, como é descrito em Gênesis, que tem um domo, né, uma cúpula? Bom, a gente vai ver que não. Mas enfim, vamos lá. Bom, então vamos lá. Então aqui tem uma pergunta interessante. Quantos anos tem a água na Terra? Né? Então, estimativas sugerem que de 30 a 50% da água na Terra é mais antiga que o Sol, tá? Um pouco da água da Terra pode ser tão antiga quanto 4,5 bilhões de anos, né? Que é a idade da Terra, né? A Terra tem 4,5 bilhões de anos, é a idade da Terra mais ou menos. É a mesma idade que o Sistema Solar, né? Indicando que a água na Terra é bem mais antiga do que o Sol. Como a água teve, como a Terra teve sua água, né? A segunda pergunta. Então tá aqui, ó, a água veio da Terra através do espaço interestelar, através de partículas de poeira minúscula, né? Partículas minúsculas de poeira, né? Melhor dizendo. Bom, enquanto o Sistema Solar foi formado, a água ela passou por ciclos, né? Após se transformar em gás e depois se transformar de novo em gelo. Bom, então o que acontece, ó? A água ela foi habitada pela Terra e outros planetas a partir de nuvens de gás na qual o Sol nasceu, né? Bom, então vocês podem ver que isso não é mais uma novidade para a ciência. A ciência realmente admite que a água ela é mais antiga do que a Terra. E a água da Terra, inclusive, é mais antiga do que a existência e o nascimento da própria Terra. E do Sol, inclusive, também, tá? Mais antiga do que o próprio Sol também. Bom, então, para vocês verem que não é brincadeira, tem aqui, ó, um estudo, um artigo publicado na Nature, tá? Que é uma das revistas mais prestigiadas do mundo, né? Uma revista de divulgação científica. Então tá aqui, ó. A Terra tem a água mais antiga do que o Sol, tá? Nem toda a água do Sistema Solar hoje pode ter se formado aqui, né? Pesquisadores dizem, né? Então dando a entender que é algo mais antigo do que se imagina. Para vocês verem que, ó, o artigo de 2014, tá entendendo? Bom, e para acrescentar mais coisa ao nosso vídeo, tem aqui outro artigo, ó, que sugere a mesma coisa, que está dizendo sobre a mesma coisa. A água da Terra é mais antiga que o Sol, apontam os cientistas. Estudo publicado na Nature revelou que a água presente em protoestrela tem uma composição semelhante à da água terrestre, que confirma sua origem interestelar, ou seja, a água na Terra ela tem uma origem interestelar, tá entendendo? Bom, então tá aqui, ó, outra reportagem agora da National Geographic também, que é uma das revistas mais conceituadas do mundo, né? Do mundo científico, né?
que trabalha na divulgação científica, tá aqui: a água da Terra pode ser mais antiga que o Sol, de novo estudo, tá? Então a ciência ela já reconhece essa questão, né? Eu dei a entender que a ciência está dizendo agora o que a Bíblia já dizia antes. Sim, a Bíblia está dizendo que realmente a Terra foi tirada da água, mas a Bíblia ela está falando isso de uma forma totalmente diferente do que a ciência está falando. Ah, por que a ciência tem mais credibilidade? Cara, porque a ciência ela trabalha com cálculos, com modelos de matemáticos, com previsão. A ciência ela faz descobertas. O método científico é um dos métodos, no meu ponto de vista, mais confiáveis e eficazes para você tentar descobrir o mundo real, para você poder descobrir mistérios sobre o mundo físico ao seu redor. Tá entendendo? A Bíblia, ela por outro lado, foi escrita a partir da perspectiva que os povos antigos tinham sobre a Terra, né? O ponto de vista cosmológico que eles tinham era outro, tá entendendo? E na época deles não tinha praticamente ciência como se tem hoje. Tá entendendo? Então, galera, eu acho que interpretar a Bíblia com literalidade, no meu ponto de vista, é um erro. Bom, então tá aqui os versículos de Gênesis, tá? O início de Gênesis. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus disse: haja luz, e houve luz. E ele viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Porém, se não existia sol, já que aqui no versículo de Gênesis o sol ele é criado apenas no quarto dia, então, tipo assim, eu me pergunto aqui, como que o primeiro dia passou se não tinha sol, tá entendendo? Como é que eu posso dizer? Pra separar a luz a noite do dia. Não tinha sol. Ah, Lucas, mas a resposta tá bem na sua cara. Deus disse: haja luz, e houve luz. Tá entendendo? Então, independente do sol ter sido criado, houve luz. Bom, realmente é uma boa questão, uma boa pergunta. Houve luz, mas a pergunta é: que tipo de luz era essa? Então a Bíblia não deixa claro, você percebe? A Bíblia não deixa claro. Então isso é incompatível com o que a ciência fala sobre a origem da Terra, a origem, tá entendendo, do Sol, a origem do nosso sistema solar. Então é contraditório ao pensamento científico. Então tá aqui: Deus disse: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus desfez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Ou seja, se Deus pediu para que houvesse um firmamento entre as águas, então isso significa que as águas já estavam ali, antes mesmo da criação da Terra, concorda? Faz sentido. Mas isso prova que a Terra seja plana? Não. Tá entendendo? Então você percebe que é um assunto científico, mas ele indiretamente, né, ou às vezes diretamente, ele acaba caindo no campo religioso e acaba sendo misturado com a questão religiosa, porque sempre vai haver esse embate entre ciência e religião. E no meu ponto de vista, o método científico ele está mais perto da realidade, né, do que, tipo assim, os livros religiosos dizem, porque a gente sabe que a Bíblia não é um livro a ser interpretado com literalidade, tá entendendo? Quem garante que a Bíblia, né, pelo menos o Gênesis ali, o início, não pode ter sido apenas um mito plagiado de outro livro, de outro conto mítico religioso da época, tipo aquele tal de Enuma Elis? Quem garante que não é? Tá entendendo? Então, são coisas pra gente se pensar, né? Bom, acho que é isso. Espero que todos tenham entendido, tá? O raciocínio. Espero que eu tenha sido bem claro. Esse vídeo é só para corrigir os equívocos do vídeo 271, tá? E é isso, tá? Vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Deixe seu like e comente abaixo, tá? Caso você tenha gostado do vídeo e caso você tenha uma opinião a emitir. E é isso, vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.